Vamos falar de um tema hoje que não tem muito relação com a nossa optativa, vamos dizer assim, que é de endoscopia. Mas eu acho que é um tema muito, muito relevante. O que a gente vai falar aqui hoje é sobre o paciente gravemente enfermo com uma infecção intraabdominal, seja de diagnóstico endoscópico, seja diagnóstico clínico, mas é um paciente grave, é um paciente que a gente pega muito no nosso hospital, porque o nosso hospital é um hospital de referência da nossa microrregião. Então, muitos pacientes que têm um diagnóstico retardado, eles apresentam um pior prognóstico. Vou dar um exemplo para vocês. Uma úlcera perfurada, com mais de 72 horas de evolução, então o cara perfurou uma úlcera. E ele chegou no nosso hospital com 3 dias, então ele operou na sexta. Ele apareceu domingo à noite. A mortalidade é próxima dos 100%. Então, essa é a discussão que eu quero abrir a partir de agora com vocês. Como é que a gente conduz um paciente gravemente enfermo? Então, eu vou procurar, como tem vários períodos, inclusive o primeiro período, eu vou procurar falar bem devagar, bem claro. Agora, quanto mais vocês se envolverem na nossa discussão, vai ser melhor. Então, vocês podem entrar aqui no bate-papo ou abrir o som aqui e a gente vem conversando e vai falando. Então, vocês podem perguntar o momento que vocês quiserem. Primeira pergunta, primeira dúvida que a gente tem, quando a gente fala de um paciente grave. O cara está grave. Por que o paciente com uma infecção na barriga grave, ele morre? É a primeira pergunta. Então, aquelas bactérias que estão lá fazendo um processo infeccioso, elas não vão pegar, fazer microembolização, obstruir a carótida, a coronária, não vai sangue para o cérebro e coração por obstrução, ele morre. O paciente vem a óbito por uma autodestruição. Então, na verdade, a infecção, como a maioria das doenças, ela libera mediadores inflamatórios. Então, aquilo vira uma guerra. Então, seu organismo vai tentar combater aquela guerra através dos seus leucócitos, através de mediadores inflamatórios, fatores de complemento, citoquinas, calicreína. Os fatores inflamatórios vão lá para se defender da bactéria. Já um pedacinho da bactéria, vamos supor que a bactéria, uma bactéria comum que eu tenho no tubo gastrointestinal, um gram-negativo Escherichia coli, que é a principal bactéria ali que causa infecção urinária na mulher, no homem. Então, o paciente começa a ter uma sepse, a bactéria é Escherichia coli. Seu organismo vai lá e começa a agredir a Escherichia coli. Em determinado momento, uma fração daquela Escherichia coli, um segmento proteico, é semelhante à proteína do alvéolo. Então, o seu organismo agride a Escherichia coli e agride o seu alvéolo. E seu alvéolo começa a edemaciar, começa a diminuir a troca gasosa e você faz insuficiência respiratória. Já uma outra parte é semelhante ao néfron. Ele agride seu rim, faz um grau de nefrite intersticial, uma injúria renal, seu rim para de funcionar, entre aspas. Você faz insuficiência renal. Então, a guerra funciona assim, como toda guerra. Você não mata só soldado inimigo, você destrói prédio, destrói plantação, destrói o local da guerra. E é disso que seu paciente vem a óbito. O paciente vem a óbito de disfunção orgânica múltipla. O que mata o paciente é a resposta inflamatória que o paciente tem infecção, a agressão desse processo infeccioso. Quando que eu identifico que esse paciente está muito grave? Qual é o momento que ele morre? Então, está aqui esse slide mostrando uma coisa
que a gente chama de tríade da morte. O que é isso? Quando esse paciente tiver esses 3 pontos, a mortalidade é próxima dos 100%. É a hora que você fala, olha, a gente tem que rever alguma coisa. Esse paciente já está fazendo discrasia sanguínea. O que é isso? Ele consome tantos dos fatores de coagulação que ele começa a sangrar. Você olha, de repente, está com sangramento gengival, ele está com hematúria, não tem outra causa de hematúria. Aonde o vaso está puncionado, começa a sangrar em volta do vaso, ele começa a fazer hemorragia digestiva, ele começa a fazer discrasia sanguínea. Outra, a acidose metabólica refratária, você não consegue mais tratar, porque aquela periferia dele está com uma hipoperfusão tão grande, libera lactato. Então, esse paciente começa a fazer uma acidose importante. Para vocês terem uma ideia, a principal causa de refratariedade da parada cardíaca, quer dizer, o coração, você não conseguir reanimar um coração parado, é hipoxemia, é a primeira disparado, e acidose a segunda. E fechando o nosso trio maligno, nosso trio da morte, a hipotermia. Então, quando o paciente tem esses 3 dados, eu já sei que esse paciente vai evoluir para óbito numa probabilidade muito próxima de 100%. Então, o que eu tenho que evitar que meu paciente chegue nessa tríade. É o primeiro cuidado que eu tenho que ter. Então, quando eu estou falando de sepsis abdominal, quer dizer, sepsis de origem abdominal, ou seja, uma infecção dentro da barriga, que sepsis é sistêmico. Tá? Mas quando a gente fala sepsis abdominal, é uma infecção iniciada no abdômen grave. Eu não estou falando disso aqui, uma apendicite, fase inicial, uma fibrinazinha ali purulenta em cima dele. Não, eu estou falando é disso. Uma catástrofe abdominal, que a gente chama, paciente com cheio de infecção dentro da barriga, ó, secreção purulenta, o abdômen dele inundado de secreção purulenta. Tem dentro desse peritônio 1, 2, 3 litros de pus dentro dessa barriga. Imagina a quantidade de bacteremia, de estímulo de mediador inflamatório que esse paciente não vai ter. Então, isso é muito grave. Óbvio que a gente quer operar sim, quer dar o diagnóstico assim, mas nem sempre eu consigo. Às vezes você recebe o paciente assim. Um dos pacientes que ficam muito assim é o paciente idoso. O paciente idoso tem uma clínica menos evidente. Então, e é um paciente que já apresenta normalmente comorbidades, o paciente tem uma lombalgia, normalmente são pacientes portadores de dor crônica, pacientes submetidos à cirurgia abdominal prévia. Então, esse paciente sempre tem uma cólica abdominal, uma dor lombar. Então, esse paciente demora muito mais tempo que o paciente jovem a procurar o hospital. E quando ele chega, a clínica dele também não é muito evidente. Então, existe um retardo muito grande no diagnóstico desse paciente idoso. Outras manifestações atípicas. Quem já passou lá pelo 8º período viu que o apêndice tem várias localizações. Quando o apêndice é anterior ao seco, a clínica é muito mais evidente, porque o apêndice está aqui, ó, grudadinho na parede, aquilo inflama, a parede dói. Mas uma das posições que esse apêndice pode ocupar é a posição retrocecal, por trás do seco. Então, ele não tem manifestação abdominal, porque o apêndice não está no abdômen propriamente dito. O apêndice está posterior. Ele tem contato com a coluna. Então, esse paciente ele tem a dor lombar. E muitas vezes simula infecção urinária. Inclusive, o apêndice posterior ele passa do lado do ureter. Então, o processo inflamatório infeccioso do apêndice atinge aquele ureter
e o paciente faz ureterite. Você sabe, quando você tem um processo infeccioso, seu organismo responde com leucocitose. Leucocitose não é sinônimo de infecção, é sinônimo de inflamação. Mas se eu tenho infecção, ele responde com leucócito. Se eu tenho infecção urinária, você também vai ter leucócito na urina. Leucócito na urina se chama piúria. Então, eu tenho piócitos urinários, que a piúria, por causa da proximidade do processo inflamatório infeccioso do apêndice ao ureter. Então, eu faço uma ureterite e eu faço piúria e hematúria. Você faz um exame de urina, está lá. Incontáveis piócitos, ou 30 piócitos, 40 piócitos, e hemácias. Aí você fala, é infecção urinária. Na verdade, esse cara tem um apendicite. É um dos maiores erros no diagnóstico da apendicite, ou melhor, é um dos principais retardos no diagnóstico e no tratamento cirúrgico da apendicite, o apendicite em posições não usuais, entre elas retrocecal e retroileal. Então, olha só, o que eu quero? Olha isso aqui, a quantidade de secreção purulenta. Uma cubarrim dessa, vê que está saindo ainda. Cabe em torno de meio litro. Olha a quantidade de secreção purulenta que está saindo de dentro dessa cavidade. Então, isso libera mediadores inflamatórios. O mediador inflamatório, que é o principal fator de defesa do seu organismo. Então, ele estimula macrófago, que faz a imunidade local, neutrófilos, linfócitos, que vai fazer a imunidade mais a longo prazo, em alguns casos virais, mastócitos, libera interleucina, calicreína, fator de necrose tumoral. Então, libera uma série de fatores de complemento, que vão atuar na defesa do meu organismo. Mas ele vai fazer, em determinado momento, uma reação cruzada. E essa reação cruzada vai atuar fazendo destruição tecidual. No caso daquela foto que você mostrou, você tem que abrir mais para lavar ou não? Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Tem que abrir mais para lavar, não tenho dúvida nenhuma. Já vamos chegar lá quando a gente falar no tratamento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, hoje, uma das coisas que mais se discute é sobre minimizar a agressão cirúrgica. Quando a gente fala agressão cirúrgica, é que a gente está falando de uma doença cirúrgica. Mas essa resposta endócrino-metabólica é a qualquer agressão. Ela responde igualzinho no vozinho que fez acidente vascular encefálico, no adulto jovem que fez um infarto agudo do miocárdio, na gestante que o neném nasceu e agora ela fez uma infecção, fez uma endometrite, infecção urinária, desnutrição, desidratação importante lá na criancinha. Tudo isso ele vai fazer essa resposta endócrino-metabólica, aonde ele quer produzir o principal substrato anatômico, que é a glicose. Então, ele quebra proteína, quebra gorduras, ele vai agredir o seu organismo e liberar cada vez mais mediador inflamatório. E é isso que a gente tem que evitar. Essa agressão cirúrgica, por si só, é a causa de óbito do paciente. Por isso que hoje as maiores discussões são como minimizar a agressão cirúrgica. Então, quando a gente fala em cirurgia, no final da década de 80, início da década de 90, começou o primeiro grande divisor de água. Foi quando se descobriu que essa agressão cirúrgica era ruim mesmo. Foi quando apareceu a cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia videolaparoscópica. O que é isso? Você distende o abdômen com CO2, em vez do corte, eu abro portais, que são punções, e opero dentro da barriga. Quando isso apareceu, lá em 1988, se falava o seguinte, que essa cirurgia era boa, porque era uma cirurgia cosmética. A pessoa operava e não tinha o corte. Então, ela foi vendida, vamos dizer assim, como uma cirurgia estética.
Posteriormente, foi se vendo que isso ia muito além da cirurgia estética. O paciente operava e ele tinha uma recuperação muito maior, muito mais rápida do que um paciente numa cirurgia convencional. Então, para você ter ideia, o paciente que operava vesícula, fazia uma colecistectomia e operava vesícula eletiva. O paciente fazia uma incisão normalmente mediana ou paramediana na loja do fígado. O paciente submetido à anestesia geral, você passava uma sonda nesse paciente, nasogástrica, porque a maioria dos anestésicos, à época, era altamente emético, então o paciente vomitava muito, então você passava uma sonda. Operava esse paciente. No dia seguinte, se a sonda tivesse com débito baixo, a gente tirava a sonda. No outro dia, a gente fazia uma dieta líquida. No outro dia, líquida pastosa. No outro dia, pastosa. Ia com branda no próximo dia. E ele ficava com branda, até ele evacuar. Era lá para o 7º, 10º dia, a gente dava alta para esse paciente. Aí viram que na vídeo, primeiro, como eu tenho menos manipulação da alça, o paciente tem menos dor, os anestésicos eram otimizados, eram feitos menos anestésicos à época. E o paciente sentia menos náusea e vômito, então parou de se usar a sonda. Como a manipulação da cavidade era muito menor e o efeito anestésico era menor, essa peristalse voltava muito mais rápido. Então, 6 a 12 horas, o cara tinha peristalse efetiva e estava com fome. E começou a liberar a dieta no mesmo dia. Aí o que acontecia? Chegava à noite, o cara comeu, ele estava sem dor, sentado na cama, tinha um incômodo, óbvio, mas não tinha uma dor lancinante, ele estava querendo ir embora. E no início a gente postergava 24, 48 horas, mas logo depois viu que ele recuperava. Então, hoje, como é que eu opero o vídeo? Meu paciente interna de manhã cedo, eu opero esse paciente 9, 10 horas, mais ou menos. Cirurgia acaba ali 11, meio-dia. 2 horas depois, 3 horas, eu já libero um líquido para ele. 6 horas depois do procedimento cirúrgico, eu libero dieta branda. No dia seguinte, quando eu chego no hospital, meu paciente está sentado pedindo para ir embora. Olha como é que você... Um pós-operatório que levava 5, 6, 7 dias, hoje o paciente vai embora no dia seguinte. Como ele não tem o corte também, ele tem menos dor. A dor é um estímulo da resposta inflamatória. Aí tem outra vantagem da cirurgia de vídeo, que não é o motivo da nossa aula. As grandes complicações, médio e longo prazo, são relacionadas à incisão, são as hérnias incisionais. Então, o paciente tem que se afastar mais tempo para ele não ter essa complicação. A videolaparoscópica não tem o corte, então ele não faz hérnia incisional. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. A sepse tem as mesmas características clínicas de uma sepse cuja origem foi outro? Sim, clínica laboratorial. Clínica depende do foco, né? Infecção. Mas laboratorialmente é igual. Esses pacientes evoluem com... Isso que eu estou falando do início. Leucocitose não é sinônimo de infecção, é sinônimo de inflamação. Se você tiver um acidente vascular encefálico, seu cérebro necrosar metade, você vai liberar leucócito, você pode ter febre. Então, a manifestação é muito semelhante à manifestação infecciosa. Mas as alterações de leucócitos laboratoriais são semelhantes a qualquer infecção. Lógico que depende da magnitude. Você pode fazer grandes leucocitoses, pouca leucocitose, então depende da infecção. Infecções em locais muito vascularizados cursam com muita leucocitose. Então, o abscesso hepático, o fígado é muito vascularizado. O paciente faz muita clínica de hipotensão, taquicardia, é uma clínica mais importante. A osteomielite, o paciente faz menos clínica, porque o osso é muito mal vascularizado. Tem outras complicações, que ele acaba evoluindo para amputação, dependendo da infecção. Mas, raramente, o paciente faz um quadro séptico fulminante. Qual é o quadro clínico? Normalmente a gente pega isso aqui. Ó. Garoto, 13 anos, um baita de um abdômen distendido, sonda nasogástrica,
paciente está letárgico, confusão mental, febre, taquicardia, e ele chega exatamente assim. Para eu pedir uma vaga aqui, nós aceitamos na pediatria, tem uma criança com esse quadro. Você coloca a mão, o garoto urra de dor. Então, você não tem dúvida, ó, isso aí tem um sinal evidente de peritonite difusa. Não preciso de exame nenhum, isso aí já indica o meu procedimento cirúrgico. O problema não é isso. Lembra que eu falei? Esse garoto está com mediador inflamatório até dizer chega. A própria cirurgia libera mais mediador inflamatório. Se esse paciente tiver muita impotência, eu colocar ele na sala agora, a anestesia faz vasodilatação. Quando você faz anestesia num paciente, você quebra o neuroeixo. Quando eu quebro o neuroeixo, é para ele não sentir dor. Mas eu não tenho como fazer seletivamente tirar dor. Eu bloqueio o neuroeixo. A estimulação neural vascular faz vasodilatação. Se eu faço vasodilatação, a pressão cai. Se esse paciente tiver muita hipotensão, ele vai fazer mais hipotensão ainda. Faz hipofluxo coronariano, o coração para. Ah, mas ele só tem 13 anos, o coração para assim? Para assim. Criança tem mais alguns detalhes. Quanto mais novinho, responde mais, pior ainda a hipoxemia. Então, será que essa criança que chegou agora, que está séptica há 5 dias, o tratamento dela é mesmo cirúrgico? Isso que eu tenho que avaliar. Então, quais exames pré-operatórios que eu vou solicitar? Primeiro, normalmente, a história clínica e o exame físico é o suficiente para eu indicar cirurgia na grande maioria dos casos de abdômen agudo. Seja complicado, seja não complicado. Então, a história clínica e o exame físico são as pedras angulares. Quando você estiver lá no 8º período, a gente discute sobre abdômen agudo. Agora não é o caso, mas o importante é isso. Mas um paciente assim, claro que eu preciso de outros exames complementares para me ajudarem no manejo desse paciente. Então, eu já sei que as causas de óbito agudo, coagulopatia, hipotermia e acidose. Coagulopatia, eu vou olhar, eu puncionei esse vaso aqui, começou a sangrar em volta não parou mais de sangrar. Sangramento, passei a sonda nasogástrica, começou a sair sangue por essa sonda. Hipotermia, você vai medir a temperatura. E a acidose, será que vale a pena fazer uma gasometria arterial desse rapazinho? É o primeiro dado. Nossa, ele está desidratado, ele perdeu muito líquido para o meio. Vou precisar hidratar. 2, acesso venoso periférico, volume. Principal parâmetro de uma reidratação adequada, diurese, passa a sonda. E urinou pouco. A urina dele está concentrada, está escura. Será que esse rim já está sofrendo algum tempo, fazendo insuficiência renal, pré-renal? Preciso de ureia e creatinina. Então, os próximos exames são para me auxiliar no manejo. Uma infecção na barriga, uma apendicite, aquela não complicada, normalmente o leucograma fica em torno de 14 a 16 mil. Não passa disso. Quando passa disso, eu penso em complicação. Qual complicação? Peritonite secundária. Pus na barriga. Então, um garoto séptico, grave, com abdômen distendido, cheio de pus na barriga, ele tem que ter 20, 25, 30 mil leucócitos. Tem que ter muito, tem que ter uma baita de uma leucocitose. Dose de exame de sangue. Para quê? Você já não sabe que esse leucócito? Eu quero confirmar isso. Aí, quando você dose o leucócito dele, está lá, 5 mil leucócitos. Opa! Por que ele tem 5 mil leucócitos? É uma guerra. Ele está perdendo essa guerra. Então, isso já é mais um fator de mau prognóstico.
cepas de algumas bactérias, principalmente Escherichia coli, que é comum no tubo gastrointestinal, nas infecções da barriga, liberam uma enzima chamada hemolisina, que fratura a hemácia, que quela a hemácia. Então, esse paciente com sepse grave pode ter anemia por hemólise. Então, o hemograma completo é bem indicado. Então, olha como é que eu vou tateando isso. Outra coisa que eu vou invadindo, o paciente está distendido, principal causa de distensão. Por que ele distendeu? Porque tem uma infecção grave, as alças migraram para a área do processo infeccioso para tentar restringir esse processo infeccioso. Então, elas ficam paradas ali. Se elas ficam paradas, ela perde a propulsão do tubo gastrointestinal. O paciente respira, o paciente fala, então ele deglute ar. Se ele deglute o ar e aquela peristalse não está efetiva, o abdômen começa a distender. Então, a gente passa uma sonda nasogástrica para diminuir a sorofagia, para ajudar a drenar, antes que ele comece a vomitar, e ajudar a drenar esse garoto. Então, vimos os manejos. Quais são os fatores clínicos preditivos que me falam assim, essa infecção vai ser grave? Primeiro, tratamento. Quanto maior o tempo, pior é o prognóstico. Segundo, e vocês vão ver em terapia intensiva, são os critérios de Apache. Critérios de Apache são utilizados não para abdômen agudo grave, nem para sepse em si. Hoje tem o SOFA, que fala a favor de sepse, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o critério de Apache são critérios para paciente grave. Apache maior que 15 indica o paciente grave. Quando é acima de 20, mortalidade 50%. Acima de 26, eu tenho 80% de mortalidade. Lógico, quanto maior a idade do paciente, maior o grau de comorbidades e disfunção orgânica, ou seja, já agrediu o rim, ele fez insuficiência renal, já agrediu o pulmão, ele está com insuficiência pulmonar, já agrediu o tubo gastrointestinal, ele vai fazendo hemorragia digestiva. Então, tudo são somatórios. Quanto maior essa disfunção, pior é o prognóstico. Albumina baixa, quem estiver lá no quarto período, para frente, vai ter aula comigo de agressão cirúrgica, vocês vão ver que o organismo tenta produzir glicose, que é o principal substrato. Ele libera o principal hormônio do trauma, que é produzido na suprarrenal, que é um glicocorticoide, que é o cortisol. O cortisol atua liberando as demais enzimas proteolíticas, glucagon, noradrenalina, que são inflamatórios, e começa a quelar a albumina. Ele quebra a albumina para produzir 2 aminoácidos, alanina e arginina. Alanina e arginina para fazer a neoglicogênese, ou seja, formação de glicose a partir de um novo substrato não glicídico. Então, ele quer produzir energia para ele ficar bom logo. E isso é benéfico, até ele começar a quebrar tanto a proteína que ele vai fazer hipoproteinemia. Lógico, o paciente já tem estado nutricional ruim, então ele já chega para você com uma albumina grave. Quanto maior a peritonite, quanto maior, mais difuso tiver aquela secreção purulenta, pior. E se eu tiver dificuldade de drenar, porque às vezes a infecção está tão grande, está uma sufusão tão grande aquela infecção, que eu lavo, e aquele peritônio já está com necrose. E nas comorbidades que nós falamos, lógico que a doença maligna tem um pior prognóstico na infecção do paciente. Então, o paciente tem um câncer, aquele câncer perfura, o prognóstico é muito ruim, porque além dele ter uma doença grave, ele tem uma comorbidade debilitante para ele, que leva a desnutrição,
que leva à imunodeficiência, então o paciente tem um prognóstico muito mais sombrio. Aquilo que eu falo, quando que eu opero? O garoto chegou muito grave. Mas o que ele tem? Eu acho que é apendicite, que é o mais comum para a idade dele. Mas alguém com apendicite fica assim? Fica. É só não tratar. A primeira coisa, como é que eu vou? O paciente está instável. Ele chegou, essa criancinha, com 150 de frequência cardíaca, pressão sistólica de 60, pressão diastólica de 30, 40 de frequência respiratória. Então, o paciente está muito estável. Então, esse paciente, eu tenho que equilibrá-lo o mais rápido possível. Eu não há dúvida nenhuma que o tratamento dele é cirúrgico. Eu preciso abrir essa cavidade, tratar a doença básica, tirar aquela secreção purulenta o mais rápido possível. Não há dúvida nenhuma. Só que, detalhe, isso já era para ter feito há dias atrás. Agora, ele, entre aspas, perdeu o tempo cirúrgico. E eu tenho que recuperar esse tempo cirúrgico. Então, ele está hipovolêmico. Primeira coisa, volume. Volume. Como é que faz volume? Igual atendimento inicial ao trauma. 2 acessos venosos periféricos, pelo menos, e abre o soro. Qual soro? O soro que mais expande, o cristalóide que mais expande, é soro fisiológico, que segura líquido na corrente sanguínea. Primeiro é a proteína. Segundo é o sódio. De todos os cristalóides, o soro fisiológico é o que mais tem sódio. Então, você faz soro fisiológico. Porém, ele soro fisiológico se chama fisiológico porque a quantidade de cloreto de sódio, NaCl, é de 0,9%, que é igual ao do plasma, por isso que ele chama fisiológico. Porém, o Ringer lactato, apesar de ter 0,45, ter menos sódio, ele é mais fisiológico que o soro fisiológico porque ele tem outros eletrólitos. E a grande vantagem do Ringer lactato está no próprio nome dele. Ele tem lactato. E o lactato é convertido a bicarbonato no fígado, que vai ajudar a combater a acidose. Você lembra que a minha acidose está lá na tríade da morte. Então, o lactato, inicialmente, é o de escolha para esse paciente. Okay? Então, 2 acessos e abre soro. E sonda vesical. Principal parâmetro de uma reidratação adequada é diurese. Como é que eu sei que a diurese está boa? 0,5 a 1 ml por quilo por hora. Vamos lá, uma pergunta. Finalmente uma pergunta. Estou falando aqui. Ó. Por que não infusão de bicarbonato? Porque a causa da acidose dele é hipofluxo tecidual. A causa dessa acidose é porque ele tem hipofluxo. Não adianta eu dar bicarbonato, porque o bicarbonato vai corrigir central. Então, na corrente sanguínea, eu trato essa acidose. Mas lá no tecido, continua fazendo acidose. Então, eu tenho que dar volume. Depois que eu der volume, o paciente estiver hidratado e ele tiver acidótico ainda, aí eu penso em fazer bicarbonato. Mas o bicarbonato no paciente com hipofluxo, a acidose, eu trato com volume. Por que não infusão de bicarbonato? Digo, em substituição ao lactato, porque o lactato é mais fisiológico. Ele vai sendo convertido enquanto você está fazendo o fluxo. Se você só fizer o bicarbonato, você vai fazer paradoxal, ele vai fazer alcalose na corrente sanguínea já, mas a periferia está em acidose. Entendeu a gravidade? Porque o problema é que não chega sangue, não chega fluxo. Se não chega fluxo, acumula lactato. Então, esse paciente faz essa acidose. Então, não adianta eu tratar essa acidose, lógico, para poder acompanhar a reposição do volume.
Na verdade, enquanto eu não tirar a causa dessa garoto, ele vai ficar acidose. O problema dele não é a acidose. O problema dele é a infecção grave. Então, não adianta eu fazer volume, 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 se eu não entrar nessa barriga. Porque a própria infecção está fazendo acidose. Posso dar 12 quilos de bicarbonato para ele. Não vai adiantar nada, porque a periferia não vai comportar. E não vai chegar aquele bicarbonato no tecido. Então, é volume. Ok? Respondido? Mas a pergunta está ótima. Vocês estão indo para um caminho que eu quero que vocês vão mesmo. Não adianta. Então, o paciente ele tem uma causa ali da acidose dele. Qual é a causa da acidose dele? Uma infecção levando a hipofluxo tecidual. Como é que eu trato essa acidose? Volume. O lactato sendo convertido em bicarbonato é mais fisiológico e me ajuda, mas não é a principal. Contraindicação do Ringer lactato é patopato. Você tem cirrose e fez isso, eu não posso dar lactato, porque não vai converter para bicarbonato e piora a acidose do garoto. Primeira coisa, acesso venoso central. Não é inicial. O acesso venoso central tem algumas características. Como é que eu faço um acesso venoso central? Eu vou puncionar a jugular, funciona subclávia, são os vasos de escolha. Subclávia pode ser infraclavicular ou punção supraclavicular. Vai de acordo com o profissional, com a experiência de cada um. Não é para fazer o volume, isso tem que ficar. Como é que eu faço o volume? Acesso venoso periférico. Tá? Isso tem que ficar bem claro. O acesso venoso periférico, eu uso um catéter chamado Gelco. Ele é calibroso e curto. Então, a resistência é menor do que qualquer catéter de vaso profundo. Então, o vaso periférico, eu faço mais volume que num vaso central. Isso a gente não pode mais confundir. Por isso que no trauma, no atendimento inicial politraumatizado, não entra acesso venoso central, é acesso venoso periférico. No nosso paciente grave, acesso venoso periférico. Para que serve o acesso venoso central? 2 motivos. Primeiro, controlar PVC, pressão venosa central. Esse catéter que entrou no meu vaso profundo, você vai colocar a ponta no ângulo de Louis. Quem já não tem mais epônimo, é o segundo espaço intercostal. É entre o corpo e o manúbrio do externo, aquele angulaçãozinho ali. Ali é o segundo espaço intercostal. Ali corresponde à entrada da veia cava no coração. Então, você instala ali uma pressão venosa central. O normal da pressão venosa central é de 6 a 12, alguns livros vêm de 4 a 14, mas guarda aí, em torno de 10 a 12 é a minha pressão venosa central normal. Paciente com choque séptico, que tem um choque distributivo, essa PVC está muito baixa, 2, 3. Que a gente tem que lembrar que a própria infecção, a própria acidose, inibe aquele coração. Tem um fator inibitório atrial, é um dos fatores de mediadores inflamatórios. A acidose e a hipoxemia também alteram a contratibilidade da fibra miocárdica. Então, esse paciente pode talvez não suportar o volume. Então, você vai controlando o volume pela diurese e pela prevenção venosa central. Outro dado importante é a dosagem da saturação venosa central. E o que é isso? Você vem ali, colhe, quando eu funcionar, eu vou ali, colho o sangue da entrada do coração. E doso isso. Então, o paciente está respirando normalmente, a saturação que chega em torno de 98, 99, 100%. Essa hemácia, ela libera, a hemoglobina libera o oxigênio para o tecido,
à medida que ele vai passando pela microcirculação. Isso numa perfusão normal. E essa hemoglobina retorna. Quando ela retorna, ela volta ainda com uma saturação elevada. Normalmente, ele vai 98, 99 e volta ali 85, 86. Se na periferia tiver um hipofluxo importante, uma acidose muito importante, essa curva de dissociação da hemoglobina, da liberação do oxigênio, ela é alterada. Então, quando ele voltar, ele volta com uma saturação muito baixa. Então, normalmente, abaixo de 70%. Isso é sinal de mau prognóstico, isso é sinal de hipofluxo. Você tem que melhorar ainda mais o fluxo na periferia. Por quê? Porque se tiver muito acidótico, ele começa a liberar oxigênio, mas a célula não consegue captar esse oxigênio. Por isso que ele libera muito, para ver se ela capta alguma coisa. Então, isso é um dado mais importante. Então, aqui está o nosso normal da PVC. A curto prazo, se usa, vocês já escutaram falar, quem já passou por terapia intensiva, quem já está no internato, em noradrenalina. Noradrenalina tem que tomar muito cuidado. É usual se fazer, é benéfico fazer, porque quando o paciente está grave, você tem que mandar sangue para o cérebro, para o coração, senão ele vai morrer. E uma das drogas utilizadas, quando você não consegue melhorar muita pressão devido à vasodilatação periférica, principalmente no choque séptico, é você fazer um vasoconstrictor periférico, normalmente a noradrenalina. E você faz drips de noradrenalina, infusão contínua, para fazer vasoconstricção periférica. Mas essa vasoconstricção periférica, para melhorar a pressão e melhorar o fluxo, ela não é em caráter definitivo. Ela não é em caráter definitivo. Ela é para ser feita enquanto você faz o volume. Quando a pressão melhorar, o paciente começar a ter diurese, essa vasoconstricção é deletéria, ela piora a acidose. Então, você vai tirando essa noradrenalina. Então, você faz a noradrenalina no início, junto com o volume, você não responder a volume rápido. Depois, você tira a nora e deixa só o volume. Outra droga, que é a droga inotrópica positiva, que ajuda a contrair esse coração, seria a dopidobuta. A indicação de você fazer é se o coração não estiver suportando bater aquele volume. É muito comum em pacientes muito idosos, que já têm um grau dele de insuficiência coronariana e de miocardiopatia isquêmica. Então, esses pacientes se beneficiam principalmente com dobutamina. Tá? Pode ser preciso passar sangue nesse paciente para otimizar o oxigênio na periferia. Hoje, a indicação ótima para esse paciente, lógico que isso é questionável, não vamos entrar em detalhe, seria a hemoglobina acima de 10. A hemoglobina acima de 10 é a oxigenação ideal do tecido. Quando você fala em hematócrito, normalmente o hematócrito é 3 vezes o valor da hemoglobina, por isso que está ali hematócrito de 30. Tá? Cultura a gente vai falar. E antibiótico. Quando que eu começo com antibiótico? No paciente grave. O tratamento começa o mais precoce possível. Se o paciente tem uma infecção abdominal grave, o tratamento com antibiótico não é o principal. O principal é o tratamento cirúrgico. Mas você já começa com antibiótico lá na sala de emergência. Então, aquilo tudo que eu falei, sonda nasogástrica, sonda vesical, e você começa com antibiótico. Qual antibiótico que eu começo? Esse é um detalhe que a gente tem que ficar. A gente começa com antibiótico voltado para as infecções intraabdominais. Não importa qual é a infecção intraabdominal. As bactérias vêm sempre do mesmo local. Isso é um detalhe interessante. Ela vem do tubo gastrointestinal, principalmente do colo. Porque essas bactérias fazem translocação bacteriana o tempo todo. Elas caem na corrente sanguínea e atingem o peritônio. Quando, normalmente, num paciente rígido, em mim, em vocês que estão aí, a bactéria chegou no peritônio, aquilo é um meio inóspito. Não tem nada naquilo ali. O macrófago vai, engloba
aquela bactéria e a bactéria morre. Então, não existe uma colonização própria do peritônio, mas eu tenho um clearance natural de bactérias que passam por aquele peritônio e são destruídos. Quando ele encontra um meio propício, exemplo, um apêndice inflamado, uma vesícula inflamada, um pâncreas com pancreatite fez necrose, uma úlcera perfurada onde caiu alimento dentro da cavidade peritoneal, ele encontra um meio propício. Mas as bactérias vêm do colo. E o que eu tenho no colo? Basicamente, gram-negativo, bastante número, principalmente Escherichia, Klebsiella e Proteus. Os gram-positivos, tá? Que são os enterococos, que raramente são primeira infecção, por isso que a gente não se preocupa com ele no início, mas nos pacientes manipulados, eles são as principais bactérias da SUP. E quem eu me preocupo mais? Os anaeróbios, que são as bactérias com mais abundantes no intestino grosso e as bactérias mais virulentas, porque eles, principalmente os anaeróbios restritos, que são bacterióides, clostrídio em menor número, mas principalmente o bacterióide, eles são altamente virulentos e eles vivem num tecido morto. Os anaeróbios facultativos normalmente são os gram-negativos, Escherichia, Klebsiella e Proteus. E o antibiótico eu tenho que cobrir para essa bactéria, com um detalhe. Porque é muito comum você chegar e olhar esse paciente grave e falar: eu tenho que fazer um antibiótico lá na frente, um antibiótico de última geração não é necessário. Porque a infecção que começou, que apareceu, a bactéria que apareceu, é do próprio paciente. Então, normalmente, essas bactérias são sensíveis à maioria dos antibióticos. Então, para gram-negativo, hoje, normalmente a gente faz uma cefalosporina de terceira geração. Só para vocês terem uma ideia, à medida que evolui a geração, ela aumenta o espectro para gram-negativo às custas de gram-positivo. Então, para o gram-negativo, eu faço ceftriaxona. Para o gram-positivo, normalmente eu não preciso. Apesar que o ceftriaxona tem um espectro de ação, apesar de pouco, mas ele cobre o enterococcus. E o anaeróbio, que é o principal. Hoje, a nossa droga de escolha é o metronidazol. Então, a droga de escolha para aquele nosso paciente é ceftriaxona com metronidazol. Ah, mas esse paciente estava internado em Paracambi e estava tomando ceftriaxona e metronidazol. Opa, então agora mudou. Esse é um paciente que já é um paciente manipulado. Então, a chance dele ter bactérias resistentes é muito grande. Então, no lugar da ceftriaxona, eu posso lançar a mão de um antibiótico que pega gram-negativo, normalmente resistente, sensível a esses antibióticos, a essas bactérias já manipuladas. Exemplo, meropenem, imipenem, que é um garpapenem. Ciprofloxacino, que é um derivado do ácido nalidísio, que é uma quinolona, mas é para uma bactéria poliresistente. No lugar do metronidazol, posso pensar em clindamicina. Tá? Isso é só para vocês terem a noção. Porém, esses pacientes manipulados ou com infecção, e eu tenho que pensar em enterococo. Enterococo é a bactéria mais vagabunda da face da Terra. Droga de primeira escolha, ampicilina. A gente não fala mais em ampicilina para tratar ninguém. Mas eles têm uma sensibilidade estranha à ampicilina. Quando faz resistente à ampicilina, segunda escolha, vancomicina. Eu vou lá para frente. Olha só para você ver quando ele faz resistência, como é uma bactéria altamente virulenta. Mas ela nunca é a primeira infecção, porque eu tenho bactérias com virulência maior do que ela. Então, os enterococos são relacionados com a superinfecção. Porém, esses pacientes graves ou manipulados, eu preciso de cultura. Todos esses pacientes têm que fazer cultura. Posso começar fazendo
hemocultura, já colho sangue desse paciente, já que a infecção está dentro da barriga. Mas o ideal é fazer a cultura depois da bactéria da infecção. E não adianta colher o pus. Você lembra aquele pus nadando? A bactéria ali está morta. A bactéria ali não é a que está causando infecção. A que está causando infecção está colonizando o peritônio. Então, o ideal é você tirar um pedacinho do peritônio, vai lá, tira um fragmento e manda esse peritônio para a cultura. Ali eu tenho a bactéria verdadeira que está parasitando esse peritônio, causando infecção. Então, a melhor cultura é feita por biópsia, por ressecção de um pedacinho desse peritônio. Então, está aqui a avaliação microbiológica, que a gente já falou. E, primeiro, que me fizeram, você viu a incisão de Davis pequenininha, está nadando de pus, a incisão está errada. Qual via de acesso? Quem está lá no quarto período já ouviu falar. É a via de acesso mais ampla, mais rápida, que eu consigo acessar toda a cavidade abdominal e todos os recessos. Então, a incisão de escolha mediana, eu vou abrir, que está no primeiro período, vou ali a linha média, a linha alba. Eu vou fazer uma incisão que vai do apêndice xifoide lá no pubis. Eu vou abrir a cavidade abdominal toda. Por isso, eu consigo, olha só, fígado está aqui, as alças aqui, e eu estou lá, o peritônio aqui da parede, e eu acessei toda a cavidade abdominal. Então, essa é a minha incisão de escolha. Tá? Então, não adianta pensar, esse paciente não tem incisão estética, é incisão para lavar essa cavidade. O que eu vou fazer? Esse é um detalhe importante. Às vezes você entra, o paciente tem um tumor de estômago que perfurou. Nossa, o tratamento do tumor de estômago, gastrectomia, vou tratar esse câncer. Seu paciente vai morrer, ele não aguenta essa cirurgia, porque ele já está muito inflamado. A agressão cirúrgica vai ser o estopim para o seu paciente fazer falência orgânica múltipla via óbito. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que ser o mais simples o possível, o mais econômico o possível. Então, o tratamento inicial desse paciente é abrir, drenar aquela secreção purulenta, lavar essa cavidade, limpar essa cavidade para tirar aquelas fontes bacterianas e tratar o foco. Se ele der sorte, for apendicite, você tira o apêndice. Mas podem ser muito outras coisas. Então, vamos supor, aparece aqui a perfuração. Ah, mas é um tumor. Não importa, o tumor vai ficar aqui. Você vai dar ponto nisso aqui, vai fechar essa lesão. Então, tem um buraco na alça, fecha o buraco. Um buraco no estômago, fecha o buraco. Aqui. Tá? Então, uma úlcera perfurada, sutura úlcera, dá ponto na úlcera. Tem outras técnicas, a gente não vai entrar em detalhe. Posso pegar o aumento maior, que vocês já aprenderam, jogar ali em cima, fazer um retalho, um PET de aumento. Tem várias técnicas, mas eu não vou tirar o estômago. É isso que eu quero que vocês marquem. Eu vou fechar o furo. É o mais econômico. Ah, mas depois tem que operar o câncer. Depois eu opero o câncer. Mas para operar o câncer, ele tem que estar vivo. Então, a primeira coisa, ele tem que ficar vivo. Não é o buraco que é a fonte que está contaminando grosseiramente essa cavidade? Tampa o buraco. Aí eu tenho um colo lá com um buraco. E agora, o que eu faço? O colo está necrótico, olha só. Necrosou esse colo por algum motivo, fez um voo, não importa qual é a causa agora. Isso a gente vai discutir lá no 8º, mas tem uma necrose. Tem que arrancar esse pedaço. Ah, vamos ressecar e vamos anastomosar. Porque, coitado do paciente, vão refazer esse trânsito. Mas ele está grave, ele está acidótico, ele está fazendo hipofluxo. Quando o paciente está hipotenso, ele quer mandar sangue para o cérebro, para o coração, ele quer ficar vivo. Faz vasoconstricção periférica. Esplâncnico. Vasoconstricção esplâncnica. Não chega sangue na minha sutura. Se não chega sangue, não chegam os fatores de cicatrização aqui, que é a nossa aula lá para frente também. E o que vai acontecer com esse ponto aqui? Vai abrir.
vai extravasar. Então, como é que eu vou dar ponto? O que eu posso fazer nesse intestino desse paciente grosso que necrosou e eu não posso suturar? Exterioriza. Colostomia. Nossa, mas ele vai ficar com o colo aqui saindo cocô pela barriga? Vai. Ah, isso é definitivo? Não sei. Mas é o que eu posso fazer para ele ficar vivo agora. Então, eu vou evitar suturas, eu vou evitar grandes ressecções e eu vou tentar fazer o que ele fique vivo. Porque se eu botar essa alça para fora, acabou. Eu não me preocupo mais com a cicatrização dessa alça, eu não corro o risco dessa alça abrir novamente e voltar a contaminar essa secreção, essa cavidade com secreção fecal. Dreno, antigamente a gente drenava, botava um monte de dreno na cavidade para ficar saindo pus. Você não... Opa, vamos lá, pergunta. Vocês estão falando pouco, hein? Como evitar infecção da ostomia por contaminação com patógenos externos? Não, não vai contaminar, já está contaminado. A bactéria não entra por aquele furo, ao contrário. Aquilo, essa colostomia, me perguntou, Diego, vamos lá, Diego. Quando eu coloco isso para fora, não tem contaminação do meio externo com o meio interno. Bactéria exógena não entra. Aí fomos jogando na caia, o cara... Aí alguém falando aí. Aí chegou lá, não, vamos no campo, não precisa direito. Chegamos depois do horário, aí fica muito longe. Vocês são que é pertinho. Aqui, é de ônibus. Não, não ia. Pronto, vocês falam muito. Voltando à nossa aula aqui. Acabou que está nervoso aí, brigando com alguém. A bactéria da pele não entra aqui. Então, quando você coloca o colo para fora, não tem mais contaminação. O meio externo, isso aqui é o ânus do paciente. O ânus dele saiu lá de baixo e vem aqui para cima. Vai evacuar aqui. Não tem contaminação. Essa bactéria exógena não vai entrar ali. Vou ter a bactéria da pele. A bactéria da pele vai colonizar aqui, como a bactéria do colo vai colonizar essa pele. Ponto final. Ok? E antigamente colocava um monte de dreno. Hoje não precisa mais disso. Você lava, lava, lava e fecha a barriga. Qual a indicação de colocar dreno? Está aqui, ó, cavidade pré-existente. Então, esse paciente fez um abscesso lá na loja do pâncreas. A gente tem um nome, chama pseudocisto do pâncreas. Talvez a gente fale na nossa última aula. O pseudocisto é uma loja e eu não consigo desfazer essa loja. Então, eu tenho que colocar um dreno dentro dessa loja e esse dreno fica. Então, o ideal é eu tirar essa loja. Se eu não consigo tirar essa loja, eu ponho um dreno. Fora isso, não existe mais justificativa de dreno. Dreno é para drenar alguma coisa. Então, hoje eu drenei, usei um dreno. Eu operei um paciente com câncer irressecável do pâncreas. E o paciente fez icterícia, porque a cabeça do pâncreas, já aprenderam que é abraço colédoco. Então, o colédoco, que é um canal biliar que drenou, obstruiu. E o paciente, a bile refluiu para a corrente sanguínea, ele ficou amarelo. Eu peguei uma alça de intestino delgado e joguei lá. Fiz uma colétoco-jejuna anastomose. É comum a bile extravasar por ali. Então, eu boto um dreno para que, se a bile sair da sutura, cair no meu dreno e não fazer um coliperitônio, ou seja, aquela bile não ficar difusa, ela sair pela ferida. E ele fica ali por um tempo. De repente, eu quero fechar a barriga. Acabei. Fiz lá colostomia, lavei, e não consigo fechar a barriga está dura. Aí você fica lá para o anestesista, relaxa essa barriga que não está fechando. E antigamente a gente forçava a fechar, passava fio de aço. Hoje a gente sabe que era a maior iatrogenia da face da Terra. Por que essa barriga não fecha? Então, vocês vão falar uma coisa que todo mundo aqui já ouviu falar. O cara quebra o braço e o cara lá vai lá e põe um gesso no paciente. Aí o braço vai inchando, o cara começa a doer. Os dedos vão inchando. Já o dedo vai ficando tudo roxo e preto. Cai o dedo do cara. O que é isso? Síndrome de compartimento. O braço inchou tanto que o gesso segurou o inchaço do braço e começou
aumentar a pressão dentro do braço. Venceu a pressão da artéria radial, venceu a pressão da artéria ulnar e não chegou sangue no dedo. Isso é um síndrome de compartimento do braço. Conduta, tira o gesso. Aí aumenta o fluxo e o dedo dele não vai necrosar e não vai cair. E na barriga aconteceu o quê? Síndrome de compartimento abdominal. Não cabe as alças dentro da barriga. E o que eu faço? No gesso, eu tiro o gesso e na barriga. Não posso tirar a barriga. Faço uma coisa chamada peritoniostomia. Ostomia, nova abertura. Na verdade, deixo a barriga aberta. Como é que eu faço isso? Isso se chama, está aqui, bolsa de Bogotá. Foi inventado lá na Colômbia, em Bogotá. Você põe esse dreno não usa mais, mas você põe um plástico protegendo, ou fixa na paneurose, ou a gente fixa na pele, deixando a cavidade abdominal aberta. Quem estava com medo da colostomia contaminar, imagina se olhar isso. Barriga dele está aberta, você vai fazer um curativo frouxo, e ele vai para a unidade de terapia intensiva. Porque se eu fechar nisso, eu aumento tanta pressão. Primeira coisa, o diafragma vai elevar. Já vou ler sua pergunta. O diafragma eleva, ele não consegue respirar. Eu comprimo uma veia cava, não chega sangue no coração. Eu comprimo uma aorta, o sangue não sai do coração. Eu comprimo uma artéria renal, não vai sangue para ser filtrado. Olha que complicação que é isso. Então, a grande tratamento hoje da peritoniostomia, que já foi muito mais usado, é a síndrome do compartimento abdominal. Tem uma pergunta. Oi, desculpa, aqui mostrando a síndrome de compartimento, de novo, outra peritoniostomia, com uma colostomia. Bate-papo, abra bate-papo. Espera aí. Vou fechar aqui um pouquinho. Não, só porque eu quis fechar, abriu. Como evitar... Não, isso... Entendi. Obrigado, professor. Achei que eu ia perguntar na minha ostomia. Como evitar a infecção de uma cavidade abdominal aberta? Não evita, pô. Vai ficar aberta até o momento de eu fechar. Então, vamos lá. Compartilhar. Voltando aqui para o nosso finalzinho. Está acabando, está acabando. Acordem todos, já está chegando a hora da presença. Vocês voltem aqui. E antigamente tinha um troço interessantíssimo. A catástrofe era tão grande que eu falava assim, vai recoletar o abscesso, eu vou operar esse paciente de novo daqui a 2 dias. Por quê? Porque era o tempo hábil que começava a acumular secreção de novo. Então, eu operava o paciente, 48 horas depois, eu colocava esse paciente na sala para lavar a cavidade. Se o síndrome de compartimento melhorou, eu tentava fechar a barriga. Mas tem pus ainda? 48 horas depois eu vou abrir essa barriga de novo. Abrir, tem pus? Mais 48 horas. Até a última cirurgia não ter pus. Quando não tinha pus na última barriga, eu fechava a barriga. Isso se chamava relaparotomia programada. Aí o que a gente começou a notar? Que eu abria, tinha pus, 48 horas abria, tinha pus, 48 horas abria, tinha pus, 48 horas abria, não tinha pus. Eu ficava feliz da vida. Fechava minha peritoniostomia, mandava o paciente CTI. 24 horas depois, morreu. Morreu de quê? Não tinha mais infecção, disfunção orgânica múltipla. As cirurgias programadas foram os fatores que levou o paciente a óbito. Eu operei esse cara toda hora e não aguentou. Então, hoje, não existe mais laparotomia programada. Esqueçam isso. O paciente é candidato a relaparotomia. Tem muito pus? 48 horas eu reavalio. O paciente está bem, retornou peristalse, o leucócito está melhorando, clinicamente ela está melhorando? Espero. Tento alimentar esse paciente. 72 horas, avalie de novo. Outro dia, avalie de novo. Começou a piorar a leucocitose, aparecer febre, eu faço um exame de imagem, tem secreção na barriga, aí que eu opero esse paciente de novo. Então, relaparotomia programada acabou. Tá? Não existe mais. Vocês vão pegar isso em alguns livros. Não existe mais relaparotomia. O paciente é candidato a relaparotomia.
Conclusão que a gente chega nisso. Primeiro, não quero paciente grave na minha vida, quero dar o diagnóstico precoce. Por isso que o mais importante no seu paciente é o diagnóstico precoce do abdômen agudo. Então, a avaliação inicial é importante. Porém, todo mundo vai passar por um paciente grave na vida. Primeiro passo, equilibrar o seu paciente o mais rápido possível. Não leve esse paciente imediatamente ao centro cirúrgico. Há quanto tempo eu vou equilibrar esse paciente? Não tenho a menor ideia. 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, 6 horas, 12 horas, eu não sei. Mas você tem que equilibrá-lo e levar. Ah, ele chegou meia-noite, 2 da manhã ele melhorou. 2 da manhã você vai botar ele na sala e vai operar. Não tem outro tratamento para esse seu paciente. Ok? Ser o mais econômico possível cirurgicamente e o mais agressivo possível clinicamente. Você tem que equilibrar esse seu paciente o mais rápido. Antibiótico, terapia na primeira hora. Chegou no pronto-socorro, já pode começar com antibiótico. Ressuscitação volêmica ou reanimação volêmica, nós não somos Jesus Cristo, tá? Que é a palavra mais utilizada. Tá? O antibiótico você vai usar o tempo que for eficaz. A alimentação mais precoce possível para o seu paciente. Isso é muito importante para ele. Ah, ele tem uma úlcera no estômago, buraco no estômago que eu perfurei. Sonda nasoenteral, coloca essa sonda lá no jejum e alimenta mais precoce. Aí eu não consigo alimentar ele enteral. Nutrição parenteral. Indicação de nutrição parenteral é quando você não consegue a nutrição enteral. Bom alimentar é pela boca, você comer. Se comer pela veia fosse bom, você tinha uma boca aqui no braço. Se não tem boca no braço, alimentar na veia não é bom. É a última opção. Então, você tenta alimentar direto no intestino. Se não tiver jeito, aí a gente pensa em nutrição parenteral total. Tá? Também não vamos entrar no mérito da NPT. E aí, dúvidas? Silêncio fúnebre. Colocação do plástico na peritoneostomia. Chama peritoneostomia mesmo, tá? Tem um nome clássico, chama Bolsa de Bogotá. Como é que você faz isso? Você pega uma tela de hérnia, que é uma tela de Marlex. Só que se eu deixar essa tela de Marlex em contato direto na alça, a alça tenta englobar a tela de Marlex e a alça abre, faz fístula. Então, a gente protege a tela do contato com a alça. Põe um plástico. Sabe que plástico é esse? Um coletor de urina. Oh, mas é coletor de urina? Não, mas coletor de urina novo. Você não tem urina ali. Ele é estéreo. Você vai abrir aquele coletor, vai pedir um coletor de urina estéreo, vai cortar ele e vai abrir. Quando você abrir, você coloca naquilo ali e a tela por cima. Você fixa. Antigamente a gente fixava na poneurose, mas aí fica difícil fechar depois, porque a poneurose fica toda doente, que eu dou ponto. Então a gente fixa na pele. Como é que eu fecho isso? Progressivo. Eu fecho, tá a tela aqui. Eu vou num dia, aproximo a tela um pouquinho, aproximo a tela mais um pouquinho, outro dia eu vou aproximando até a pele aproximar. Quando aproximar, eu vou lá para o centro cirúrgico e fecho. Quando está com a peritoneostomia, faz antibiótico, não por causa da peritoneostomia. Não adianta, não tem antibiótico que mate toda a bactéria do seu corpo. O antibiótico é por causa da infecção. Eu suspendo o antibiótico quando não tiver mais infecção, independente da peritoneostomia. Tá? Peritoneostomia, lógico que é um dos fatores que predispõe à infecção àquela cavidade aberta, mas não é o único. Tá? O estado nutricional, o estado imunológico do paciente é mais importante. Tá? Normalmente, a gente acaba fechando ainda com o antibiótico, porque entra um tempo, vamos dizer assim, do antibiótico. Hoje a gente não vai discutir muito disso agora, a gente fala mais nisso quando você chegar no internato. Mas a peritoneostomia por si só não é indicação de antibiótico. Tá? Esqueçam isso, não vamos discutir muito de antibiótico para frente. Tudo bem?